Olá para todos que me assistem pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a assistir mais um vídeo. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, Deus me proporciona mais uma oportunidade de estar trazendo a ministração da Palavra de Deus e publicando aqui através do meu canal do YouTube, esse canal que você acessa pelo YouTube, Pastor Sérgio H. Costa, e é um canal onde já consta mais de 150 mensagens abordando diversos temas de ensinamentos da Palavra de Deus. Então, o meu canal já consta com essas diversas publicações, onde, além de estudos bíblicos, também constam as pregações que foram ministradas na igreja e que foram publicadas também no meu canal, as pregações da igreja e as pregações que eu também faço a gravação aqui no meu gabinete pastoral. Então, graças a Deus, mais uma oportunidade. Eu fico feliz de você estar me assistindo e creio que Deus tem um propósito e a sua palavra com certeza estará falando ao seu coração. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, e tenho a alegria de, através dessas postagens aqui no YouTube, chegar até você, chegar até o seu lar e tenho certeza alcançar também muitas famílias e Deus alcançar também muitos corações para serem tocados através da palavra de Deus. Deixe-me fazer aqui já um anúncio, primeiramente falando para você que está assistindo o vídeo, não deixe de assistir o vídeo completo e ao final deixar o seu like, você poder lá dar a sua curtida e também compartilhar esse vídeo com os seus contatos e para que haja a divulgação e o alcance de mais pessoas também. E eu também incentivo a vocês que assistem a se inscrever no canal. Basta clicar lá naquele sininho do inscrever-se e você estará sendo notificado todas as vezes que um vídeo novo for publicado, for postado, for gravado e for colocado aqui no canal, você será comunicado e poderá estar assistindo. Amém? Agora também eu quero fazer uma outra propaganda também, que é a respeito das lives que eu estou realizando todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu realizo essas lives ao vivo através do meu Instagram. O meu Instagram é @PR Sérgio Costa Oficial. Então você acessa o Instagram, @PR Sérgio Costa Oficial, tudo junto, e você vai estar lá visualizando o meu Instagram e podendo também visualizar todas as lives já realizadas, porque cada vez que eu realizo a live ao vivo, a transmissão ao vivo, ao final da transmissão eu salvo no caso o estudo que foi ministrado e fica gravado lá no meu Instagram. Então as pessoas podem assistir ao vivo as transmissões, bem como podem também assistir acessando o meu Instagram e acessando lá os temas
que foram abordados. Como cada quinta-feira é um tema diferente, eu incentivo você a dar uma olhada em todos eles, porque há assuntos ali que foram solicitados pelos nossos queridos irmãos que assistem, que são participativos, que dão ideias sobre temas. Enfim, esses temas cada quinta-feira é um tema diferente e durante o período da transmissão nós abordamos a explanação, a explicação sobre o assunto. Então é muito importante, muito interessante, vocês que me assistem aqui pelo canal, querendo assistir a nossas lives, é só toda quinta-feira, 19 horas, acessar o meu Instagram e você estará ao vivo, podendo até também colocar suas perguntas baseadas, logicamente, no tema que estiver sendo proposto, né, na transmissão, e poderá fazer suas perguntas ao vivo também. E assim feito aí já o anúncio, nós vamos meditar na palavra de Deus, numa passagem bíblica que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui a leitura. Queridos, vou trazer uma reflexão nessa passagem bíblica para todos vocês que me assistem. Que Deus possa estar aí falando ao coração de cada um em nome de Jesus. Amém? Bom, a passagem que eu li aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21, o apóstolo Paulo, ele fala aqui acerca do que é a missão da igreja aqui na Terra. Eu tenho abordado em alguns estudos e algumas mensagens também que a igreja ela tem uma dupla função aqui na Terra. A igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo cristão, o povo que foi alcançado pela graça de Deus e justificado mediante a fé. Então a igreja ela tem uma dupla função aqui na Terra. Ela tem o dever e a missão. O dever, nós podemos classificá-lo de que o dever da igreja é adorar a Deus e cultuá-lo. Então a igreja exerce esse dever aqui na terra de reunir o povo de Deus para cultuar ao Senhor, para adorá-lo. Cultuar significa prestar culto, significa dedicar a Deus um culto de adoração e gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez, faz, vai fazer também e principalmente por quem Deus é. Então devemos cultuar a Deus não somente
pelo que ele faz. Tem muita gente que se motiva de ir na igreja só quando alcança alguma bênção, alguma vitória, alguma solução na sua vida ou em alguma área da sua vida. Ele se anima de ir na igreja, de agradecer, enfim. Mas o dever do verdadeiro cristão é sempre estar celebrando a Deus o culto de adoração. O dever do verdadeiro cristão é em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, ele saber que ele tem esse compromisso, esse comprometimento de adorar a Deus e, como o Senhor Jesus mesmo deixou relatado, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Então ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós, povo de Deus, igreja cristã evangélica, o povo cristão evangélico, ele não adora a Deus através de imagens ou de figuras. Ele adora a Deus em espírito, ele adora a Deus de coração. Ele adora a Deus prestando ao Senhor o louvor, a gratidão, a adoração e apresentando as suas orações, suas súplicas, seus pedidos com ações de graças diante de Deus. Isto é o dever da igreja. Amém? Agora há um outro ponto que é classificado como a segunda condição que a igreja tem aqui na terra. A primeira é o dever de cultuar a Deus. E a segunda é a missão que a igreja tem aqui na terra. A igreja tem a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos 16:15, o Senhor Jesus deu a grande comissão à sua igreja, quando ele fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o evangelho é a mensagem salvadora, é a mensagem de Cristo, é a mensagem da salvação. Então eu falei que a igreja tem dois papéis aqui na terra a exercer. É o dever de cultuar e adorar a Deus e é a missão de propagar a mensagem de Cristo, pregar o evangelho a toda criatura. Feito isso, dado essa explicação, nós podemos aqui nos voltar para o texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo, agora eu vou falar aqui versículo por versículo, que nós já lemos, né? Mas dentro dessa explanação inicial que eu dei, você pode compreender acerca da missão da igreja, a missão de pregar o evangelho. Então Paulo diz aqui: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que Deus nos reconciliou por meio de Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós temos a reconciliação com Deus. Por quê? Porque por causa da desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, a humanidade herdou o pecado e as suas consequências. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a Bíblia chama o primeiro homem, Adão, foi formado alma vivente. O segundo homem, Adão, que é Cristo, ele foi feito espírito vivificante. O que quer dizer isso? Através do primeiro Adão, a humanidade herdou a morte e a perda da comunhão com Deus. E através do segundo Adão, que é Cristo,
que é espírito vivificante, né? Ou vivificador, né? O espírito sendo vivificado, nós passamos a ter novamente comunhão com o nosso Criador através de Jesus Cristo, através da obra redentora que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Então, Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 5, versículo 18, que Deus nos reconciliou com ele por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então eu quero, através desse vídeo, dizer que o Evangelho, a mensagem de Cristo, é a mensagem reconciliadora do ser humano com Deus. Através do Evangelho, a humanidade tem a condição de se reconciliar com Deus. Por quê? Porque essa conciliação ou essa comunhão com Deus foi perdida por causa do pecado, por causa da desobediência. Você vê que a humanidade é inclinada para o errado, para as práticas erradas. Por isso que há tantos crimes, tantas mortes, tanta violência, tanta falta de amor, tantas coisas que são contrárias às coisas certas. Esse mundo vivencia a prática das coisas erradas. E o que é isso? É a consequência da falta de comunhão do ser humano com o seu Criador. Então, a humanidade está entregue às consequências do pecado. E somente através do Evangelho de Cristo sendo pregado é que as pessoas podem se arrepender dos seus pecados, se converterem a Cristo, crerem no Evangelho e terem a reconciliação com Deus. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Olha que eu estou falando que o Evangelho é a palavra que salva. E esse Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho da salvação e da reconciliação. Nós só podemos ter novamente comunhão com o nosso Criador através de Jesus Cristo. Então é importante você que me assiste, você precisa crer no seu coração que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E só através dele você pode ter comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com aquele que é o Criador de todo o universo. Você pode ter comunhão com ele novamente através de exercer a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, Paulo diz aqui que ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É o Evangelho de Cristo. Então, foi confiado à igreja ser porta-voz dessa mensagem de reconciliação com Deus. A humanidade precisa ouvir o Evangelho. E o Evangelho, quem está com a incumbência, como eu falei no início, com a missão de propagar a mensagem do Evangelho de Cristo, é a igreja. Então você que me assiste, você tem que entender que nós, pregadores da palavra, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Os membros do corpo somos nós. E nós temos essa missão aqui na terra de proclamar o Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crer. Então é necessário as pessoas ouvirem o Evangelho,
A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que a pessoa ouça e é necessário que ela creia com o coração. Ela abrace a fé em Cristo Jesus. E aí ela está recebendo a palavra da reconciliação. Ela passa a ser reconciliada com Deus através do Evangelho de Cristo. Aí no versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ora, o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa uma autoridade. Você vê que, vamos dar o exemplo, né? Uma pessoa que ocupa um cargo de autoridade, né? Que exerce um cargo de autoridade, um governador, um governante, um prefeito, um presidente, enfim, ele exerce uma função de autoridade e ele precisa fazer uma visita a um outro país e de repente ele não tem condição de ir a um convite ou a algum evento, enfim, o que ele faz? Ele envia um embaixador, ele envia aquele que vai representá-lo. E quem vai como embaixador vai na condição como se fosse o próprio governante. O embaixador, ele representa no lugar, né, daquele que o enviou. Então, quando Paulo fala aqui, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, a igreja aqui na terra, ela tem a missão de pregar o evangelho e nós, pregadores da palavra de Deus, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus, por nosso intermédio, estivesse avisando as pessoas que se arrependam e que creiam no evangelho. É como se o próprio Cristo estivesse falando através de nós. Por isso que Paulo diz, é como se Deus exortasse por nosso intermédio e nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então a igreja de Cristo aqui na terra, ela é a embaixadora, o povo de Deus são embaixadores, são representantes. A igreja está aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela está aqui na terra anunciando a verdade, anunciando o evangelho, avisando as pessoas que se arrependam dos seus pecados, que creiam na palavra de Deus, que abracem a fé em Jesus Cristo e tomem posse da sua salvação, porque salvação somente através da fé na palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Você vê que existe um duplo resultado também com a pregação da palavra de Deus. Jesus falou que haveriam aqueles que haveriam de crer e haveriam também aqueles que não haveriam de crer. Mas a vontade de Deus é que todos ouçam a palavra, se arrependam. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele venha a se arrepender e a se converter, diz a palavra. Então, você que me assiste, meu amado, Deus nos dá, e eu estou aqui como pregador do Evangelho, pregador da palavra de Deus, falando para você, né? Estou falando para você em nome de Cristo, como embaixador de Cristo. Deus fala por nosso intermédio, Deus fala por meu intermédio, que em nome de Cristo vocês se reconciliem com Deus. Em nome de Cristo vocês creiam no Evangelho. Em nome de Jesus vocês possam crer
no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Paulo prossegue dizendo aqui: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, você que me assiste, se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, você precisa se reconciliar com Deus através de crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus, crer que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador das nossas almas, das nossas vidas. Só através dele podemos nos reconciliar com Deus. E nós que estamos reconciliados com Deus, Deus nos colocou como embaixadores em nome de Cristo para anunciar, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então Deus está falando por intermédio da igreja aqui na terra, por intermédio dos pregadores da palavra de Deus. Deus está falando que o povo se reconcilie com Deus, que creia no Evangelho em nome de Jesus. Então, eu deixo essa palavra, concluindo aqui, Paulo conclui aqui: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí no versículo 21, completando a passagem, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, aqui Paulo está dizendo que aquele que não conheceu o pecado, quem? Cristo, Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado. Ele veio em forma humana, mas ele não conheceu o pecado. Não praticou pecado. Nele não se achou mentira nem pecado algum. Então ele foi oferecido como um cordeiro sem mancha, o cordeiro sacrificial. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, ele foi o nosso cordeiro sacrificial, oferecido por nós. Por isso que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então Deus fez com que Jesus Cristo levasse os nossos pecados sobre ele. Quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço de todos os nossos pecados, de todas as nossas dívidas, e ali ele nos comprou para Deus, para uma comunhão novamente com o nosso Criador. Isso é maravilhoso. É tão maravilhoso que nós temos a alegria de proclamar essa mensagem para as pessoas. Portanto, você que me assiste, receba essa mensagem no seu coração. Tenho certeza que Deus está tocando o seu coração, falando no íntimo do seu coração. Você precisa estar reconciliado com Deus, tomando posse aí da sua salvação eterna. Porque quem não crê no Evangelho, lá em Marcos 16:15 fala: quem não crê será condenado. Então, Deus não tem prazer na condenação ou na perdição do ímpio, na morte do ímpio. Deus quer que as pessoas ouçam, deem ouvidos à mensagem da salvação, à mensagem da reconciliação com Deus, que é a mensagem de Cristo. Então, meu querido e meus amados que estão me assistindo, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, que essa palavra encontre guarida no seu coração, que ela esteja falando ao seu coração, que ela esteja tocando o seu coração, que Deus esteja destapando também os teus ouvidos espirituais para você compreender a mensagem da salvação, que é o Evangelho de Cristo. Então, que você possa abrir o coração e crer e confessar com a boca: só Jesus Cristo é o Senhor. E não deixe também de procurar uma igreja cristã evangélica, uma igreja séria, uma igreja que pregue a mensagem da salvação, uma igreja que confesse a Cristo como Senhor e Salvador, e você possa também congregar, servir a Deus, ser uma bênção nas mãos do Senhor e ser também um instrumento para anunciar para outras pessoas a mensagem de Cristo. Então eu também falo para os meus amados irmãos, crentes em Jesus, você, meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, que essa mensagem também fortaleça a sua fé. Você não é nenhum Zé Ninguém, coisa nenhuma não. Você é uma vida
preciosa aos olhos de Deus. Jesus Cristo pagou um preço para alcançar você, para você estar reconciliado com Deus. Você agora estando reconciliado com Deus, você tem a graça de Deus reinando em seu coração, na sua vida, para você dar frutos na obra do Senhor. Portanto, não desanime, não desfaleça sua fé, não abandone sua igreja, não deixe de congregar, não deixe de servir a Deus, não deixe de participar da ceia do Senhor, não deixe de ser um porta-voz também da mensagem da salvação e, como o apóstolo Paulo diz aqui, a mensagem da reconciliação, né? Que você possa ser um instrumento para proclamar essa mensagem para as pessoas. Amém? Então, meu amado, Deus abençoe a cada um. Eu assim concluo a mensagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e que Deus, assim, proporcionando uma nova oportunidade, estaremos aí postando, né, mais vídeos, mas que você, como eu falei no início, você possa deixar a sua curtida, seu compartilhamento e não deixar de se inscrever no canal. E quinta-feira, lembrando, pelo meu Instagram, estarei ministrando mais um estudo bíblico com o tema que nós vamos abordar todas as quintas-feiras, cada quinta-feira um tema diferente. Através do meu Instagram, @PR Sérgio Costa Oficial. E você lá acessando, participando lá da transmissão ao vivo, pode fazer também suas perguntas e eu terei a máxima alegria de poder responder. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.